A graça e a paz, meus amados, nessa manhã de terça-feira. E ontem eu cometi um erro dizendo que era 20, né? Eu acho que eu estou meio avançado no tempo. Na realidade, hoje sim, é dia 20, né? Terça-feira, 20 de fevereiro do ano de 2024. E vamos que vamos, com erros ou sem erros, mas vamos lá, de preferência sem, não é? Amados, uma coisa comum aos seres humanos em qualquer época, em qualquer cultura, de um modo em geral, um pouco mais ou um pouco menos, é o ato de chorar, né? E o choro, ele pode ter vários significados: alegria, dor, vitória, derrota, heroísmo, fraqueza, emoção exacerbada, enfim. Tudo depende da cultura, do momento, do sexo de quem derrama as lágrimas, por incrível que pareça, né? Também. E tem um estudo muito interessante, né? Que diz que de tempos em tempos os índios Tupi-Guarani, eles habitam o centro-sul do Brasil, né? Eles deixam a aldeia onde estão estabelecidos e seguem para o leste, em busca de terras sem males, segundo eles, não é? E ali, eles, segundo a tradição, não existe a morte. Então conta um relato da primeira década do século XX, que certa vez um dos índios mais velhos da tribo desatou a chorar, né? E não parou mais. Ele havia sonhado que o grupo devia abandonar imediatamente a aldeia. E a emoção do senhor mais velho, né, com a proximidade da partida, fez com que todos se comovessem e chorassem juntos. E foi uma choradeira tremenda, de horas e horas. E teve uma conotação de despedida. Mas também foi sinal de solidariedade e integração do grupo. Então, a gente aprende também com os índios. Aliás, com todos, né? Porque do ponto de vista fisiológico, as lágrimas comovidas, né, dos tupi-guaranis são praticamente as mesmas que a gente derrama quando está cortando cebola e fica com os olhos irritados, não é? Mas o motivo, o porquê, a forma, o significado, esse sim vai mudar. Às vezes as pessoas choram de saudade. Às vezes as pessoas ouvem uma música e choram. Às vezes você olha para algo na natureza que te comove, o equilíbrio, a harmonia, a estética de determinadas visões, nos emociona a ponto de chorarmos. Determinadas palavras que nos são ditas, que nos tocam profundamente, às vezes nos fazem chorar. Às vezes você está num culto e de repente, em um determinado momento, né, numa celebração, você se sente tão emocionado que você chora. Não foi algo que você provocou, mas veio para fora. E eu fico olhando para a Bíblia e eu encontro 3 momentos em que Jesus chorou. Ele chorou quando as irmãs de Lázaro, com elas, né? Ele sabia que iria ressuscitar Lázaro, mas mesmo assim ficou comovido. Porque ele viu a tristeza das irmãs e dos amigos do Lázaro. Esse é um choro em que você se sente comovido pelas pessoas. A dor das pessoas comove. Isso está lá em João, capítulo 11. Entre os verbos,
a partir dos versículos 33. Jesus chorou quando viu Jerusalém. Então, na entrada triunfal, porque ele sabia que a cidade seria destruída. O povo não reconheceu a oportunidade que Deus tinha dado a eles quando enviou Jesus. Não se arrependeu e por isso seria punido. Isso está descrito no Evangelho segundo Lucas, no capítulo 19, nos versos 41 a seguir. Jesus sabia que dentro de alguns anos a cidade entraria em guerra e seria arrasada por seus inimigos. Então a falta de arrependimento e o castigo não alegram a Deus. Tem que haver justiça, mas Deus fica, segundo o nosso entendimento, triste quando tem que castigar sua criação, que tanto ama. E Jesus chorou enquanto orava a Deus. Ele sabia que tinha que morrer na cruz para nos salvar e se submeteu à vontade de Deus, mesmo não querendo passar por tanta dor. Mas ele chorou diante de Deus e foi honesto sobre a sua angústia. E Deus lhe deu força para fazer o que era certo e vencer. Isso está lá descrito na carta aos Hebreus, no capítulo 5, entre os versos 7 e 9. Na realidade, ninguém gosta de sofrer. Mas Jesus nos mostrou que podemos ser honestos com Deus sobre o nosso sofrimento. Podemos chorar e mostrar nossa fraqueza a Deus, sem sentir culpa. Deus entende. Ele olhou nossas súplicas sinceras e ouviu e nos ajuda na hora da dificuldade. Jesus chorou e você também pode chorar na presença de Deus. Obrigado, Deus Santo. Obrigado porque o Senhor nos faz entender a nossa fragilidade. E mais, o Senhor nos permite demonstrar isso. Demonstrar que precisamos do Senhor, que nós não somos suficientes, que nós não conseguimos resolver todos os problemas, que nós não temos respostas para tudo. E está tudo bem, porque é assim que as coisas são. Obrigado, Deus, porque, como diz a tua palavra, que o teu poder ele se aprofunda e se aperfeiçoa na nossa fraqueza. E que o dia de hoje seja olhar para dentro e ver que ainda há muita coisa em mim a ser melhorada. E olhar para fora e ver quantos olhos tristes estão por aí afora. E como é que eu posso, mesmo com as minhas limitações, ser um ombro para cada um desses que cruzarem meu caminho. Obrigado, Deus Santo. Que o dia de hoje seja um dia tranquilo, um dia suave e de aprendizado. Essa é a nossa oração de agradecimento e de reconhecimento. Nesta manhã, sempre no nome poderoso de Jesus. Amém e amém. E vamos nos falando.